Olá, meus irmãos, aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos e reflexões junto à doutrina espírita. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicário, 1370, Santo Amaro, São Paulo, estamos sempre a nos reunir para os estudos e reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E também através da nossa internet, dos canais do nosso Caminheiros do Amor, também disponibilizamos os vídeos para que mais pessoas possam também compartilhar desses estudos e reflexões. E aqui estamos nós, hoje com o Livro dos Espíritos para dar continuidade. E vamos aqui fazer a nossa prece, pedindo ao Pai, aos benfeitores espirituais que estão sempre conosco, que nos amparem, iluminem a nossa mente, envolvam o nosso coração com energias de amor, para que, através dessas lições, desses ensinamentos, nós possamos nos enxergar mais amorosamente a nós mesmos e ao nosso próximo, caminhar a vida com mais leveza, com mais bom ânimo, sem tanto medo, sem tanta ansiedade. E assim pedimos a bênção do Pai, a sua proteção para todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus, e que a paz do Mestre Jesus envolva todos os corações. E assim, aqui vamos dando início. Então, estamos com o Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4, no livro 3º. E esse capítulo inicia hoje, é a lei da reprodução. E nós, então, aqui hoje vamos ver as questões 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 e de lambuja 692A, né? Então, nós vamos ver aqui o que o Kardec traz para nós. E quando a gente fala sobre Kardec, a gente precisa ter sempre essa noção de que o Kardec era realmente esse espírito portador de uma grande missão, de trazer não só a informação, mas de nos ajudar a pensar e a refletir através da forma como ele coloca estas informações, pensar e refletir sobre todos esses conhecimentos. E assim nós vamos ver hoje, não é? Perguntas que parecem óbvias, mas que atrás do óbvio tem uma proposta, e uma proposta de renovação. Então vamos ver. A primeira perguntinha do Kardec, a 686, diz assim: a reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Resposta: isso é evidente, os espíritos respondem. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. E é isso mesmo, né? A lei da reprodução é a base da vida na face da Terra, a vida orgânica, né? A vida dos vegetais, dos animais, dos homens. É ela que mantém a população do planeta Terra. Então, ela é uma lei da natureza e é uma lei divina. Não tem nada de errado com ela em nenhum dos setores. E o Kardec, óbvio, né? Porque a gente pensa assim, poxa, mas o Kardec fazendo essa pergunta para o plano espiritual, o Kardec era um homem de ciência, né? O Denisard, que é o nome dele, ele tem formação lá nas universidades francesas, passou lá pelo Instituto Pestalozzi na Suíça, era professor de química, astronomia, falava línguas. Como é que ele não sabia, né? Que a lei da vida, tudo que tem vida nasce, cresce, reproduz e morre, faz esse ciclo. Isso é antigo, essa forma de pensar, né? Tá certo que o Kardec, ele é antes de Mendel, que é o pai da genética, ele
um pouquinho antes da teoria de Darwin, né? Mas algo ali, as ciências biológicas, né? As ciências biológicas já sabiam como é que se desenvolviam os seres vivos. Então, ele não está perguntando só por curiosidade, né? Ele fez essa pergunta para trazer o entendimento de que a lei da reprodução é a lei da misericórdia para todos nós que estamos habitando o planeta Terra. Porque é através da reprodução que os seres encontram o processo de aprendizado, de experiência, de crescimento, né, aqui nesse planeta, inclusive a espécie dos homens, né? Então, para nós, a lei da reprodução entre os homens, ela precisa ser encarada como algo, um presente do Pai, né? E precisa ser trabalhada a questão da reprodução com muita responsabilidade, com muita seriedade. Tem um livro muito bonito do Emmanuel que é Sexo e Vida, ou Vida e Sexo, agora eu não lembro bem, mas é um livro do Emmanuel. Vida e Sexo, o livro do Emmanuel. É muito bonito. E é um livro muito importante para a gente ler e poder entender como são realmente as coisas da nossa vida aqui no planeta, né? Principalmente dos relacionamentos sexuais. Então, Kardec está fazendo essa pergunta porque na época dele havia muita confusão e as pessoas tinham como base a única verdade religiosa, né? Que a reprodução humana vinha do pecado, estava ligada ao pecado, daí o batismo. Então, uma coisa muito pesada, não é? E a reprodução é um presente, é a oportunidade da reencarnação, né? E é isso que eles estão trazendo aqui nessa pergunta. Depois a perguntinha 687. O Kardec pergunta assim: se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? E a resposta do plano espiritual: não. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem só vê um ângulo do quadro da natureza. Não pode julgar da harmonia do conjunto. E aqui tem um asteriscozinho que nos leva no rodapé da página onde tem uma nota, né? Então, essa questão, para a gente poder entender bem, né? Se a população da Terra vai continuar crescendo tanto ao ponto, né, de a Terra não ter conta de atender com alimentos, com água a humanidade, a gente precisa entender um pouquinho sobre a época do Kardec, né? O Kardec, ele é século XIX. E um pouquinho antes do Kardec, lá nos meados do século XVIII, havia um pensador chamado Malthus. E esse pensador, ele trouxe o seguinte entendimento, né, de que a população da Terra iria crescer em progressão geométrica. Então, 2, 4, 6, 8... desculpa, é multiplicando, né? Vai multiplicando e vai aumentando, vai dobrando. Não é multiplicando, vai dobrando os números. E os alimentos crescem em progressão aritmética, que é mais devagar. Então, o que aconteceria nessa teoria do Malthus? Teria mais gente do que comida, e, portanto, haveria a fome no planeta Terra. E aí, com o tempo, foi se vendo que não é assim, que o próprio planeta ele tem um mecanismo de ajuste. E é isso, por isso que os espíritos falam, Deus provê e mantém o equilíbrio do planeta. Então, passa-se de tempos em tempos crises, onde cai o contingente humano, né, na superfície da Terra. Às vezes é um cataclisma,
às vezes é um vírus que passa por aqui, ou infecções. A gente é só pegar a história da humanidade, a gente vai encontrar tudo isso aí, né? Que reduziu o número da população na face da Terra. E hoje em dia a gente está vendo, né, que os casais têm muito menos filho que antigamente. As famílias antigamente eram numerosas, tinham 6, 8, 10, mais filhos, né? E hoje em dia os casais têm 2 quando tem 2, porque normalmente só tem pet, né? Os animaizinhos e não querem mais ter filhos. Então, aquela coisa de, nossa, vai faltar comida, né? Então, não, os pesquisadores, cientistas já estão entendendo de que o crescimento populacional da Terra está chegando a um patamar que tende a cair desse patamar para diante, porque inclusive a população da Terra está envelhecendo, como a gente não tem nascimentos, né? E por mais que a medicina se esforce para dar boa vida a todos nós, a lei é a mesma, não é? A gente não fica aqui para virar estátua, chega uma hora que o organismo falece, não é? Desgasta e vem a morte. Então, a redução, né, da população da face da Terra vai acontecendo realmente através de N mecanismos. Muito bem. Aí a gente vai para outra questãozinha, a 688. Há neste momento, pergunta Kardec, raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? Resposta do plano espiritual. Isso é verdade, mas é que outras lhes tomaram o lugar, como outras tomarão o vosso lugar um dia. Então, sim, né? Essa questão das raças sobre o planeta Terra, elas se renovam de tempos em tempos, até mesmo porque a gente tem a Terra como um planeta escola. Ele vai evoluindo, o planeta vai evoluindo e vai dando condições para espíritos um pouquinho melhores virem aqui habitar, não é? Com corpos também um pouco melhores. É aí que a gente vai vendo toda a evolução do planeta, né? Isso até nos livros da antropologia a gente vai vendo, né? Lá na época primitiva, como é que era o planeta, os vegetais, as plantas, era tudo grotesco, né? Enorme. Aí aos poucos foi mudando o clima do planeta, veio o tal do cometa que chocou com a Terra, diminuiu a população de determinados animais, surgiram os mamíferos, e aí a gente foi tendo todo um desenvolvimento até chegar à condição do espírito humano habitar um corpo primitivo, né? E se desenvolvendo de acordo com o clima do planeta, foram se reproduzindo, criaram várias raças que foram se entrecruzando. A evolução ela não ocorre assim linear, né, como a gente pensa. As espécies, né, as raças humanas, elas foram se encontrando porque o homem sempre foi curioso, né, gente? Eu não quero, eram nômades. Então agora aqui nós não vamos ficar não, nós vamos pegar nossas trouxinhas e vamos para outro canto. E tem notícias, né, desses homens que viajavam para um canto, viajavam para outro, para lugares gelados, para lugares muito áridos. E eles acabavam encontrando com outras criaturas também que foram se desenvolvendo, que foram criando outros grupos pela face da Terra, né? A gente tem o início lá na África, depois a Europa, né? Eles chamavam de Eurásia, a própria Ásia, né? Então a gente tem começa a ter uma circulação de uma determinada população e umas raças vão se extinguindo, né? Porque os próprios indivíduos, os próprios corpos vão colapsando, porque não tem mais aquela força, não tem mais aquela capacidade de continuar existindo, porque o planeta vai evoluindo, vai mudando o clima, né? Então, algumas raças vão
colapsando, outras vão surgindo por causa da miscigenação, da mistura entre eles. É muito bonito o estudo. E assim, umas vão deixando de existir, né? As mais primitivas, e outras mais avançadas, mais capacitadas vão surgindo, assim como a nossa um dia também deixará de existir e dará lugar a uma raça mais avançada. O plano espiritual diz assim, que esse corpício que nós temos, ele é sensível, né, a vírus, bactérias, ele é bastante frágil. E que os corpos para o futuro não terão tanta fragilidade assim, serão mais resistentes, serão mais específicos para as suas funções. Então, vai ser uma coisa bem bacana, né? O planeta vai evoluindo e a gente está vendo também os animais, né? Tem umas coisas que a gente vê pela internet que a gente fala assim, mas será que o animal tinha que estar fazendo isso? A gente fica em dúvida, né? Então, o planeta está evoluindo e nós estamos indo junto com ele. Muito bem. Questão 689. Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Resposta do plano espiritual. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Então, vamos por partes, né? Então, ele perguntou lá, né? Os homens de hoje são uma nova criação ou são os descendentes aperfeiçoados dos povos primitivos? Somos os mesmos, né? Como diria Elis Regina, somos os mesmos. Então, nós estamos vindo com o planeta, né? Nos aperfeiçoando através dos processos reencarnatórios, deixando de ser tão homem das cavernas e sendo mais sociável, mais civilizado, né? A força bruta que nos distinguia ontem lá no primitivo, hoje deu lugar à inteligência. Mais um pouco nós vamos estar dando lugar às virtudes, porque é esse o caminho, né? Começa lá com a força bruta, nos primitivos, depois desponta a inteligência e depois vem a moral. É esse o caminho, gente, não dá para mudar, tá? E aí, continuando aqui a resposta. Então, a nossa civilização também vai ter, né, o seu decrescimento, a sua extinção, que vai vir uma nova. Outras raças, continua a resposta, outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos primitivos. É isso que a gente falou, né? Essa subida evolutiva, é o progresso, né? O pai não cria nada a esmo, né? Ele tem um propósito nas suas leis, na sua criação, é a evolução. Depois, 690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução? E aí responde o plano espiritual. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas, como todos pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, poderão mesclar-se e produzir novos tipos. Então, ele está perguntando, né? Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual, nossos corpos, são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via da reprodução? Então, o plano espiritual explicou aqui, né, que a origem das raças se perde na noite dos tempos, e a criação das espécies, ela começa lá no plano espiritual. Os engenheiros siderais, grandes biólogos, né, do plano espiritual, eles vão desenhando, planejando tudo, né? Inclusive
o nosso corpo físico. Tudo que é criado é pensado antes por essas inteligências muito evoluídas, espíritos muito evoluídos, né? E que remontam, né, lá os princípios da nossa existência enquanto planeta. E qualquer que seja o tronco primitivo, né, essas espécies foram se misturando, foram se miscigenando até constituir, até formar esse corpinho que a gente tem hoje. Muito bem. Através da reprodução, que é disso que nós estamos falando aqui, a lei da reprodução, né? Aí a questão 691. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distinto e dominante das raças primitivas? Então, do ponto de vista físico, qual é o caráter distinto das raças primitivas? Responde o plano espiritual. A força bruta, né? A força bruta, essa questão física, né, da força, ela era a característica desses seres primitivos. Esses seres primitivos, como a gente falou, eles eram nômades, eles viviam em regiões, depois essa região, por algum problema climático, ou por invasão de outros seres, né, sejam animais que caçavam humanos ou outra coisa qualquer, eles se retiravam e iam em busca de novas terras, novos lugares, né? Então não tinha que pensar muito, era só pegar as coisinhas e ir embora. Porém, passa-se o tempo, o homem descobriu a semente e descobriu que plantando a semente nascia e que ele não precisava ficar andando e viajando, correndo riscos atrás do alimento. Ele poderia, ali onde ele tinha se instalado, que se achava agradável, construir a sua plantaçãozinha. Então, com o advento da agricultura, com o início da agricultura, começa-se o desenvolvimento de técnicas e da inteligência, né? Então a gente vai entendendo esse homem primitivo como uma criança que vai saindo lá do parquinho e vai começando a fazer o pré-primário, né? Vai se capacitando para depois ir adiante. É bem bacana. Então, primeiro é a força bruta, lá nos seres primitivos. Depois vem a inteligência, é o período da inteligência no qual nós estamos. A gente desenvolveu bastante a inteligência, damos muito valor a ela, mas pouco valor para o moral, que é isso que está pegando a gente. Mas o próximo estágio é o desenvolvimento das virtudes, é assim que acontece, né? É o plano de Deus para nós, assim. Então agora a gente precisa correr atrás mesmo do desenvolvimento das virtudes para que realmente nós possamos ser felizes. A inteligência nos deu a condição de trazer o alimento, o melhor alimento, aproveitar ao máximo, né, as questões de plantio, as questões de criação dos animais, nos deu uma moradia confortável, mas nós ainda não sabemos lidar com o outro, né? Com a gente e com o outro também, né? Então, as questões das virtudes, a questão moral é que vai ser trabalhada, né? A característica nossa para o futuro. Muito bem. Aí, a questão... eu não li, né? Vou ler para vocês a resposta. Então, respondendo à questão 691, o plano espiritual diz assim: então, desenvolvimento da força bruta era o caráter distintivo dessas castas primitivas, em detrimento da intelectual. Atualmente dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física, né? E depois vem o desenvolvimento moral. Aí a questão 692. O aperfeiçoamento, pergunta o Kardec, o aperfeiçoamento das raças, animais e vegetais pela ciência é contrária à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Ou seja, o Kardec está perguntando aqui, né?
essa interferência que o homem vem fazendo na natureza, utilizando técnicas para melhoramento da agricultura, enxertia, desenvolvimentos genéticos e outras coisinhas mais, até mesmo na condição dos animaizinhos, né? Hoje a gente não tem as galinhas felizes, né? Antes era tudo confinado, a vaca, as galinhas, e aí a gente viu que ele estava estressando o bichinho, ela não estava produzindo. E agora tem tudo mais light, né? Então tem as galinhas felizes, que são criadas soltinhas, a gente tem os orgânicos, são mais saudáveis. Então, de tempos em tempos, a gente vai percebendo onde a gente pode mexer, mudar, tecnologicamente falando, e onde a gente não deve mexer, porque vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar para nós a questão da nossa saúde e vai também atrapalhar a natureza, porque é isso, né? Com a nossa inteligência, com a inteligência que a gente precisa entender que a espécie humana não está sozinha na face da Terra, e que ela depende das plantas, dos vegetais e dos animais para viver, né? Assim? Então a gente precisa cuidar bem deles. Então é isso mais ou menos que o Kardec está alinhando aqui, né? Como quem diz, até onde o homem pode mexer? É permitido por Deus? Então, é permitido desde que a gente tenha limites e equilíbrio para lidar com os seres que nos servem. Depois, a última, 692, a 692A, o Kardec pergunta assim: mas o homem é geralmente movido nos seus esforços para melhoramento das raças apenas por interesse pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento do seu bem-estar. Isso não diminui o seu mérito? E aí o plano espiritual responde: que importa que seu mérito seja nulo, contanto que se faça o progresso? Compete ao homem tornar meritório o seu trabalho através da intenção. Ademais, por meio desse trabalho, ele exercita e desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que tira maior proveito. Então, mais uma vez ele vem trazendo aqui, né, a questão da gente tomar cuidado com o nosso livre-arbítrio, né, até onde que eu posso mexer, até onde que eu vou interferir nas coisas, para não causar prejuízo às outras espécies e depois a nós mesmos também, né? Mas o próprio plano espiritual diz assim: olha, Deus sabe da questão do homem, né? Sabe que o homem age por interesse próprio mesmo, por enquanto, até ele não desenvolver o seu lado moral. E que, por ser assim egoísta, né, o homem ainda traz entraves para ele mesmo, mas é uma questão do próprio homem e ele vai aprender com esses entraves que ele mesmo causa, né? Então, assim vamos agradecendo aqui a oportunidade dessas leituras. Então, fica aqui a dica, né, desses livrinhos, Vida e Sexo do Emmanuel, né? E também tem Evolução em Dois Mundos, que é um livrinho também muito bom de ler para poder entender essas questões. Que a paz do Mestre Jesus ilumine hoje sempre os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.